Shalom, shalom! Muito bem-vindo a este canal. E aproveito para já fazer um convite para você bem no início deste vídeo. Veja se você está inscrito. Se você não estiver, acione o sininho e todas as notificações, porque assim você vai receber aviso quando os vídeos entram aqui no canal. Eu digo vídeos porque são 2 diariamente, um às 6 horas da manhã e o outro às 18 horas. Hoje o nosso assunto é fé, um assunto tão importante. Jesus o tempo todo falou nos seus 3 anos de ministério sobre este assunto, fé. Fé é a maior força liberada por Deus para nós usarmos aqui na Terra. É o que nos liga ao reino espiritual de uma forma tremenda. Você tem uma fé natural. A fé natural é: eu acredito que a cadeira pode sustentar o meu peso, então eu sento na cadeira. Isso é uma fé em coisas naturais. Eu tenho fé de que o avião não vai cair. É um tipo de fé porque você acredita na engenharia, acredita na ciência. Então, isso é normal. Todo mundo acredita em algo e por isso nós podemos viver tranquilamente, senão a gente ia ficar muito nervoso, não é? Mas existe agora, nós estamos falando, saindo do mundo natural, vamos para o mundo espiritual. Fé é acreditar no impossível, acreditar em Deus, confiar em Deus. E quando se trata de confiar em Deus, nós temos alguns impedimentos, porque a nossa mente, a lógica, ela vai querer atrapalhar este nível de dependência e de confiança em Deus. E Jesus estava treinando seus discípulos para grandes milagres. Por isso que muitas vezes ele disse: homens de pouca fé. No temporal, em várias circunstâncias ele disse: vocês têm pouca fé. E para chamar mais a atenção deles ainda, ele usou uma expressão que nós vamos ler em Mateus capítulo 17. Qual é o local em que Jesus está? Jesus, ele, em determinado momento, ele sobe ao monte com 3 dos seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, e ele começa a orar. Enquanto ele está orando, acontece a transfiguração, e enquanto aquele trio está com Jesus, ao pé do monte está acontecendo um problema. Um pai com um menino, com o filho, sofrendo horrivelmente de possessão demoníaca, chega e pede ajuda para os discípulos orarem, os discípulos que ficaram ao pé do monte. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus desce, aquele pai começa a falar com Jesus. Jesus, ele expulsa aquele demônio e aí perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos isso? E a resposta de Jesus é a que nós vamos ler em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tivessem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Você viu o que Jesus disse? A fé de vocês é pequena. E é tão pequena que é menor ainda do que um grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, eu não tenho muita intimidade com agricultura e claro que lendo a palavra me despertou. Primeiro a gente faz o que? A gente faz um Google. Isso quando lá, muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. E aí eu fui ver, realmente é uma pequena semente que produz uma grande árvore. E aqui Jesus está falando que pequena fé produz
grandes resultados, porque uma montanha, quem pode mover uma montanha? Isso, então ele está tratando de um assunto de grandes impossibilidades, que Deus pode curar. Se eu tiver uma pequena fé, Ele pode curar enfermidades gravíssimas, Ele pode entrar em qualquer situação na nossa vida e transformar em milagre, se eu tiver uma pequena fé. Mas quando ele disse que os discípulos tinham pequena fé, ele está falando que a fé de vocês é quase nada. Vocês não, é só para Jesus, ele só foi bondoso, ele não disse que eles eram incrédulos. Incrédulos eles não eram, mas eles tinham mais dúvida do que fé. E ele está falando, olha, o que eu estou pedindo para vocês é muito pouco, só confia em Deus. E aí a outra atitude que eu tomei, eu estava vivendo uma situação muito difícil, mas muito impossível também, difícil e impossível. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou procurar como comprar a semente de mostarda. E eu vou comprar. E eu comprei. E eu vi, gente, é muito pequenininho, muito pequenininho. Inclusive, quando você vai para Israel, vende em vidrinho para você ter como lembrança ou para você conhecer, e não para ter como amuleto, não, é só para você ver e falar, eu preciso ter menos do que isso de fé para que grandes coisas aconteçam. Então isso fala que a minha fé precisa aumentar em Deus. Bom, então o que eu fiz? Eu comprei e pus em um potinho que eu tinha no meio da sala, e isso chamava a atenção das pessoas. Eu pus numa mesinha que eu tinha, e todo mundo que entrava na minha casa dizia assim, o que é isso? E aí eu falava, é exatamente o que Jesus disse. Olha aqui, ó, eu vou ler de novo para você, se você tiver fé como um grão de mostarda. Então eu falei, isso aqui é um grão de mostarda. Mas eu pus muitos, né? Aí eu falei assim, é grão de mostarda, pega na sua mão, vê como é pequenininho. E então, é isso que Jesus diz, que esse tamanho de fé produz grandes milagres. Então é isso que eu preciso aumentar a minha fé. E eu preciso chegar. E o que é uma pequena fé? Quais são os passos para uma pequena fé que faz grandes coisas? Então eu quero ler com você em Mateus também. Em Mateus capítulo 15, é um episódio que mostra uma mulher que teve uma fé que fez essa mudança na vida dela e na vida da filha dela, e uma grande lição, produziu uma grande lição para os discípulos também. E está escrito em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamou, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, aqui está mostrando, Jesus ele quis chamar a atenção dos judeus, mostrando a fé de pessoas que que não conheciam a palavra, ouviram falar que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas e aceitaram que ele era o Senhor, ele era o Messias. Ele mostrou como o centurião teve grande fé a ponto de dizer, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, o meu servo está sofrendo horrivelmente, mas se o Senhor liberar uma palavra, eu creio que ele vai ser curado, porque eu sou homem e tenho autoridade, e o que eu digo vai e faz, os meus soldados, os meus servos, eles fazem, e eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Que grande fé! Esse homem, ele não queria nem que Jesus entrasse na casa dele, só liberasse uma palavra. E Jesus disse, essa fé, e está escrito, que Jesus ficou maravilhado com esta fé. Assim, Jesus também citou um outro caso de uma pessoa estrangeira. Ele disse que tinha muitas viúvas em Israel na época de Elias, mas foi uma viúva estrangeira que, quando o profeta liberou uma palavra e ele disse, faz o bolo para mim e não vai faltar nem para você, nem para o teu filho, não é um dia, mas até que a seca termine, não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na sua casa. Essa mulher acreditou.
na palavra que veio, estava na boca do profeta, mas veio da boca de Deus. E ela fez, e assim não faltou nem o azeite, nem a farinha na casa desta mulher. Muitas vezes, aí você fala, qual é a diferença de não ter fé e de ter uma pequena fé? Não ter fé é você, no momento em que você vai para a igreja, você fica entusiasmado com uma palavra que você ouve, mas quando você chega no dia seguinte, você se desespera e você não consegue continuar declarando que o Senhor é Deus sobre a situação que você está vivendo. Eu vou dar um outro exemplo para a gente voltar aqui para a mulher cananeia. Eu tive também, eu falei, eu acho melhor os exemplos da minha experiência de vida, porque isso é um testemunho de Deus, para eu dizer para vocês, olha, eu também tive que lutar contra a razão e eu tive que ter uma pequena fé. E quando eu tive uma enfermidade que nenhum médico descobria o que era, feridas que não fechavam, que aparentemente era uma necrose, já tinha desenvolvido uma necrose nessas feridas e as medidas teriam que ser radicais. E eu falei, em todo o tempo que eu estava passando por essa enfermidade, eu estava acreditando, é claro que Deus, Ele deixou os médicos e nós temos que ir aos médicos, mas eu fiquei bem abalada quando o médico disse que não sabia mais o que fazer e que ele não tinha um diagnóstico fechado. E foi neste momento em que eu fiquei muito abalada. Eu sentei, o consultório dele era no centro, ali neste momento eu morava em Campo Grande, e então eu sentei na praça e eu chorei. Porque o médico, quando eu fiz algumas perguntas para ele, ele disse, eu estou fazendo todo o possível, mas eu não sou profeta. E aí quando ele falou, não sou profeta, Deus falou muito forte no meu coração. Ele não é profeta, mas eu sou Deus. Eu sou Deus sobre a sua vida. Creia, creia, creia. E eu telefonei para um pastor amigo meu que eu sabia que tinha muita fé. Eu sabia que ele tinha esse tipo de fé de grão de mostarda. E eu falei assim, você crê comigo? Eu preciso de alguém crendo comigo. E ele falou, eu creio com você, Naira. Eu vou começar agora orando com você. Eu vou te mandar um livro para que a tua fé aumente. E ele me mandou um livro que é Curai os enfermos, expulsai os demônios. E ele disse, e comece a ler textos de cura na palavra, que alimente a sua fé. Eu li o livro, eu li a palavra, eu orava, ele orava junto comigo e foi um processo de uma cura tremenda. Foi, primeiro Deus começou a fechar a ferida, depois a textura da pele voltou e a vida, a pele, algo praticamente impossível. A necrose foi paralisada e não só paralisada, mas restaurou saúde e vida à minha pele. E assim eu fui completamente curada. A mãe desta mulher cananeia, ela tinha uma fé que move montanhas. A fé que move montanhas eu ouvi dizer e eu me aproximo de Jesus. Eu não fico só, eu sei que Jesus cura, mas a minha situação não. Eu sei que Jesus liberta, me falaram que Jesus liberta, me falaram que Jesus cura, então eu vou para o passo número 2 da fé do tamanho do grão de mostarda. Eu vou para mais perto de Jesus. O que é ir mais perto de Jesus? Jesus é a palavra. Se agarre à palavra de Deus. Então ela foi. Quando ela chegou perto de Jesus, é claro que quando você ora e você lê a palavra, você quer logo uma resposta, você quer logo uma manifestação do poder de Deus. E esta mulher teve, quando ela chegou e ela clamou por socorro, ela teve o silêncio de Jesus primeiro. Então essa espera é que prova a fé. Parece que nada mudou, você está orando, você está lendo a palavra e parece que nada muda, parece que é o silêncio do céu. Não é o silêncio, Deus só está te fortalecendo, te levando para um outro nível. Para que você viva o milagre, Ele precisa que você suba um degrau a mais. É uma confiança, a mesma confiança de um filho que o pai está lá para pegá-lo, fala, se atira aqui, e a criança se atira nas mãos, nos braços do pai, confiando
entendendo que esse não é um pulo mortal, é um pulo nos braços do Pai. A fé é esse pulo nos braços do Pai, não é um salto mortal. Você não vai cair, você vai ver o milagre acontecer. Então, o segundo passo é uma confiança inabalável, mesmo quando tem um silêncio, aparentemente um silêncio do céu. E depois, a fé do nível desse grão de mostarda é quando você enfrenta não só um silêncio, mas você enfrenta as vozes das pessoas ao redor. Porque olha o que está escrito aqui, no versículo 23 de Mateus 15, Jesus, porém, não respondeu, que é o silêncio. Então, os seus discípulos, aproximando, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Então, depois de enfrentar o silêncio, o passo número 3, para você ter uma fé deste tipo que move montanhas, é você enfrentar também a voz das pessoas que estão ao teu redor. Não, mas está piorando. Não, mas nada está mudando. Você está indo na igreja e nada está mudando. Você está orando e nada está mudando. Não ouça a voz daquele que não crê. Não entenda o silêncio de Deus como ausência. A ausência não é, o silêncio não é ausência. Jesus estava lá. Jesus estava pronto para fazer algo por aquela mulher, mas teve silêncio, teve a opinião dos outros e essa mulher permaneceu lá. Ela não foi embora, sabe de uma coisa? Não, eu vou embora. Talvez os deuses que eu sempre acreditei possam fazer alguma coisa. Não, ela falou: não, o único que pode fazer alguma coisa é Ele, e eu vou permanecer na presença dEle. Depois Jesus falou algo, mas não falou aquilo que ela queria. Aí você está vivendo a outra etapa. A outra etapa é permanecer crendo, mesmo quando parece que Deus está dizendo não para você. Porque Jesus, ele disse algo muito forte, mas Jesus só falou isso porque conhecia a fé e o coração daquela mulher. E então, em Mateus capítulo 15, Jesus diz no versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Olha só, essa mulher, ela continua agarrada a Jesus, depois do silêncio, depois da opinião dos outros, e depois de Jesus dizer: mas eu vim, o meu foco está sendo em Israel. E ela continua o quê? Adorando e o quê? Suplicando. E agora vem o último passo. O próximo passo é você, quando você já clamou, você vai adorar a Deus. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero, porque eu confio em ti. Eu sei que o Senhor está nessa situação que eu estou colocando diante de ti. Aí Jesus liberou uma palavra: o pão é para os filhos. Por que parece que Jesus foi duro? Jesus não foi duro. Jesus só estava querendo incitar essa mulher a falar para que ela ensinasse aos seus discípulos e todos os que estavam ao seu redor o nível de fé dessa mulher. Jesus só provocou para ela falar algo. Jesus disse: o pão é para os filhos. E ela estava entendendo o que Jesus disse. Os filhos seriam os hebreus. Mas aí essa mulher fez a mais linda declaração. Ela disse: tudo bem, o pão é para os filhos, mas as migalhas, eu quero que você leia comigo a resposta exata dela. E ela diz no versículo 26, Jesus disse: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus não estava sendo duro. Jesus só provocou para essa mulher dizer: Senhor, eu acredito. O que eles não acreditam, eu acredito. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. O Senhor é o pão nosso de cada dia. O Senhor é o milagre que nós precisamos. Mas mesmo eu não sendo uma judia, mesmo eu não sendo uma hebreia, eu acredito que as migalhas, porque se o Senhor está dando pão para eles, tem as migalhas, e o teu poder é tão extraordinário que basta uma migalha do teu poder para que a minha filha seja liberta. Essa foi a mais linda declaração de fé. Jesus, que já conhecia esse nível de fé da mulher,
e diante da confissão, e ele queria que todos ouvissem, ele declarou, olha o que Jesus disse. Então, Jesus exclamou no versículo 28, quando está falando que Jesus exclamou, está falando, Jesus, ele falou com intensidade, emocionado. Jesus disse, aquela fé emocionou Jesus, porque a fé honra a Deus. E Jesus, emocionado, disse, mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que elogio que aquela mulher recebeu de Jesus. Ela não só recebeu a bênção, mas ela recebeu um elogio. Mulher, você tem uma grande fé. Por isso, a montanha da sua vida está sendo transportada agora. Está, sabe, aquilo que você veio para que fosse uma montanha transportada, e agora você vai ver, quando você chegar na tua casa, a tua filha vai estar curada, liberta, completamente liberta. Que você possa chegar a este nível de fé, do tamanho de um grão de mostarda. E que se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a você compartilhar e deixar o seu like. Mas eu não vou acabar esse vídeo sem antes orar, para que você possa chegar, que o Senhor aumente a sua fé e que você possa ter a mesma experiência desta mulher cananeia, em nome de Jesus. Senhor, eu quero neste momento apresentar o coração de todos aqueles que estão, Senhor, diante da Tua presença com grandes causas. Não importa o tamanho da causa e nem importa se é impossível, importa que o Teu poder é suficiente para mover qualquer montanha. Por isso, aumenta a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que eles possam declarar para estas montanhas, a montanha da enfermidade, a montanha dos problemas, e que diga, saia daqui, saia da minha vida e se afaste da minha vida, em nome de Jesus. Cremos no Teu poder e Te louvamos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, e quero dizer que amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos o nosso devocional. São 2 vídeos diários, e aqui no canal tem a área de membros com muitos cursos para você. Você que ama estudar, tem muitos cursos, e também tem o curso de restauração emocional. Até o nosso próximo vídeo.